que está acontecendo com o Palmeiras, amigos e amigas? Tá, o Palmeiras jogou contra o time do Vitória, com o time alternativo, né? Digamos assim. Então, tudo bem, o Palmeiras não conseguiu vencer, mas, poxa vida, foi o time reserva, né? A questão que se coloca é se o time reserva do Vitória tem a qualidade, né? Dos jogadores que atuaram no time reserva do Palmeiras, né? Não tem. Ok? Então a gente tem que, na verdade, fazer uma avaliação sobre o Palmeiras e apontar que o Verdão tá em crise, né? Tá mal, não tá jogando, enfim, e não vai chegar a lugar nenhum, ok? Não. Não dá pra fechar com essa percepção também. Porque antes de quaisquer coisas, porque Palmeiras é Palmeiras, né? O que significa isso? Muita coisa, né? Muita coisa. Vamos reduzir para a questão do futebol brasileiro, né? Bom, para o contexto do futebol brasileiro, significa que jogando assim, né, com esses problemas, o Palmeiras ainda assim pode conseguir ganhar alguma coisa importante. É claro que o torcedor tem todo o direito de ficar insatisfeito. É claro que o torcedor fica frustrado quando a equipe não ganha em casa, mesmo com o time reserva. Mas o fato é que o torcedor tem um olhar muito de perto, né, em relação ao que acontece com a equipe do Verdão, né? E acho que isso aí é um problema, né? Vamos lá então, vamos comentar sobre isso. E eu quero pontuar com vocês aqui neste vídeo um Palmeiras, né, que pode vencer muita coisa ainda nessa temporada. Esse Palmeiras que pode vencer uma competição grande e que pode superar o Flamengo na Copa do Brasil. Esse vídeo também é para falar para vocês. Palmeiras é favorito contra o Flamengo. Tá? Eu vou explicar por quê. O Palmeiras é favorito na Copa do Brasil contra o Flamengo? Sim. E eu vou explicar para vocês neste vídeo o que eu considero o Verdão, neste caso, favorito contra um dos melhores times hoje das Américas, que é o Flamengo. Por certo, o time que ainda tem o melhor elenco da América Latina, que é o Flamengo. Por que o Palmeiras é favorito em relação ao Flamengo? Vocês vão entender isso, porque as minhas ideias vão construindo isso pouco a pouco na sequência deste vídeo. Só antes, fazer um parêntese e chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio do XBet, para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva. O XBet é uma casa de aposta importante, patrocina equipes gigantescas do topo, né, como Liverpool, Barcelona, né, e que não se envolve em polêmicas por aí, né, e que te trata de fato como um consumidor. Lá na Europa, o XBet é tida como a mais confiável casa de aposta do mundo, dentre outras coisas, porque entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia. Então, para você que curte uma aposta esportiva, né, não deixe de lado essa possibilidade. Joga pelo XBet. Não conheço? Use o link que está no comentário fixado deste vídeo para você lá se cadastrar. E quando o fizer, coloque também o código promocional, o XJOSA, que vai te dar o direito a um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito. Então dá uma dica de jogo aí. Amanhã, né? Dá para ter calma? Amanhã. Botafogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. Né? A gente tem um amistoso interessante que acho que você pode pensar em jogar também, Barcelona contra Manchester, né? Eu diria que nesse jogo aí vai ter gols, né? Os dois marcam, né? Botafogo contra o Bahia, eu acho que é empate e vitória do Glorioso, né? E o São Paulo contra o Goiás, que eu acho que é São Paulo, né? Na Copa do Brasil. Essas dicas aí legais aí pra você fazer uma fezinha amanhã, tá? Então é isso, usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional OXJOSA, beleza? Fechando então o parêntese. Vamos lá, gente, vamos lá, né? Fala de Palmeiras. O Palmeiras é aquele time que pode se dar o luxo de não jogar muito bem. E acho que nesse sentido, o Palmeiras é muito uma metáfora do que é o seu próprio comandante técnico, o comandante do banco de reservas, o Abel Ferreira, que acho que é um técnico que tem essa prerrogativa, né? Ele não precisa ser eficiente o tempo inteiro para que o seu trabalho seja muito bom, seja um trabalho que resulte em conquistas, como vem acontecendo nos últimos tempos. O Abel, ele tem muitas contradições, né? Mas isso faz parte de todos os técnicos. E acho que o Abel tem condição de fazer com que o Palmeiras recupere o nível do seu jogo nas próximas partidas já. Quais? Nesse jogo contra o Flamengo? Não necessariamente. Acho que o Palmeiras pode perfeitamente passar, mas não porque poderá recuperar totalmente a qualidade do seu jogo já nessa partida contra o Flamengo. Eu me refiro a partidas mais para frente, né? Daqui a umas 5 partidas, 5 rodadas do Brasileirão, algo por aí, tá? Ou talvez até menos, né?
se por acaso o Palmeiras passar pelo Flamengo, porque isso pode efetivamente, né, gerar ali alguns ajustes na equipe, né, em virtude de ter superado um gigante do futebol brasileiro que é o Flamengo. O Flamengo, Palmeiras é outra parada. Aqui, antes disso, comentar sobre o Brasileirão. Se nós olharmos para o Palmeiras aí do Brasileirão, a campanha até agora, até o momento, é um tanto quanto frustrante. O Palmeiras começou muito bem, né? Aí depois começou aí a escorregar, naquela derrota para o Fortaleza de 3-0, né? Depois ganhou jogando, né, o mínimo do mínimo contra o Corinthians dentro de casa. Depois pegou o Grêmio, empatou fora de casa. O Grêmio naquela ocasião era um time muito fraquinho, né? Depois o Palmeiras conseguiu uma boa vitória contra a equipe do Bahia. Depois o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense, ou seja, né, tava indo bem. Aí perdeu para o Botafogo por 1-0, que era um jogo aí, tipo uma final do Brasileirão, né? Aí ganha do Cruzeiro, depois perde para o Fluminense, agora perde para o Vitória. Ou seja, não é a campanha dos sonhos, né? Esse Palmeiras competitivo, essa máquina competitiva, não pode ter esses resultados, né? Por que eles estão acontecendo, amigos e amigas? Por que há esta irregularidade em termos de resultado? Bem, dentre outras coisas, porque o desempenho não é o mesmo, não é um desempenho tão estável. E por que isso está acontecendo? Dentre outras coisas, porque o Palmeiras, né, pouco a pouco perde aí um grande jogador. Um grande jogador não é qualquer coisa, você tirar o Endrick de um time como o Palmeiras. Mas não é esse o ponto. Até porque se nós nos lembrarmos de antes, o Palmeiras conviveu sem o Endrick durante muito tempo. Claramente que ele foi um dos responsáveis também pela recuperação da equipe na temporada passada, mas ele foi inserido na equipe que se recuperou, né? Foi inserido pela percepção do técnico que naquele momento ele precisava ser o titular da equipe do Verdão, né? Bem, eu acho que tem muito a ver com o seguinte: o modelo de jogo do Palmeiras, o esquema tático do Palmeiras é bastante, não diria engessado, né? Mas, enfim, não é um esquema tático, é um esquema tático baseado em muito estudo do adversário, que também se adapta ao adversário, mas que se propõe a jogar e fazer com que o adversário se preocupe com o Verdão. Também tem isso. Então tem as duas coisas. Aí, tal. Agora, a execução das ações por parte dos jogadores em campo, a execução dessas ações que expressam, né, a execução das ideias do técnico Abel Ferreira dentro de campo, a execução das ações, ela precisa ser muito precisa, há necessidade, né? Vemos a necessidade de que elas sejam muito precisas, né? Precisa haver esse calibre entre o que faz o jogador em campo e aquilo que pensa o técnico. Não é à toa que jogador como o Rony é tão difícil de ser descartado por um técnico como o Abel. Porque ao Rony é entregue ali poucas ações para que ele faça dentro de campo. E o Abel entendeu muito bem o Rony. É um jogador que não dá para exigir muito dele, né? Porque ele não vai entregar. Agora, dá para exigir um mínimo dele, porque esse mínimo ele faz muito bem, né? Para o Abel, talvez um jogador como o Rony seja muito mais fácil de ser explorado do que um jogador como o Lopes. Porque o Lopes, ele é um jogador que tem muitas qualidades, né? Muitas qualidades técnicas mesmo. Isso pode gerar uma certa dificuldade, porque o técnico pode vacilar. Pô, eu vou pedir para ele fazer essas ações, outras tal, para fazer várias ações ali dentro de campo, executar várias ações tal. A execução dessas várias ações talvez não sejam tão importantes como a execução de algumas simples ações. Mas essas simples ações aqui, talvez o Rony faça melhor, né? Assim por diante. Então veja, o esquema tático não é que ele seja engessado, mas cabe ao jogador cumprir determinadas ações, né? E necessariamente não cumprir outras, porque outras serão executadas por outros jogadores, né? Isso coloca um problema para a adaptação dos atletas que chegam ao Verdão. Os atletas precisam, na verdade, para serem inseridos nesse esquema tático, eles precisam, na verdade, compreender muito bem o que é o técnico, né? E ao mesmo tempo, né, esses jogadores precisam executar essas ações em campo de uma maneira, né, que, enfim, que faça com que os outros também consigam ter confiança neles, né? Então é uma situação complicada, porque assim, um jogador que chega, que é muito bom, ele pode demorar um pouco para se adaptar. Numa equipe como o Palmeiras, como em outras. Como as coisas são muito fixas, né? O Felipe Jonathan pode ter mais dificuldade no Palmeiras, no primeiro momento, do que no São Paulo, no primeiro momento, do que no Botafogo, do que no Flamengo, do que no Corinthians, né?
pode ter mais dificuldade no primeiro momento. Porque não é um jogador a quem vai ser dado a liberdade para fazer o que pensa e o que quer dentro de campo. Não. Tem um comandante ali que quer que as suas ideias sejam defendidas em campo mais do que quaisquer outras coisas. O jogador, portanto, ele é uma peça para fazer com que esse esquema tático funcione. Você pode não gostar disso, pode discordar disso, mas é por causa disso que o Palmeiras tem vencido muito. Tem conquistado títulos, né? Então, o que ocorre neste caso é que no primeiro momento, um jogador como Felipe Jonathan, ele pode ter problema para se adaptar. Muito mais no Verdão do que em outros locais, outros times. Mas o fato é que quando ele se adapta, ele pode se adaptar. Pode ser que ele não se adapte nunca. Mas quando ele se adapta, ele pode, né, se adaptar e ser ainda mais importante para o Palmeiras do que ele seria para um time como São Paulo, como o Corinthians, como o Flamengo e assim por diante. Então não tem outra parada aí. Tem que ter tempo. Tem que dar tempo. Na verdade, parece para o Palmeiras que está inserindo não somente um Felipe Jonathan da vida, mas outros reforços, né? Não é tão simples você chegar, você ter um Giai, né? Giai é um jogador muito importante, muita qualidade técnica, não é da hora para outra, contudo, que ele vai conseguir ser jogador tão importante para o Verdão. Na cabeça do Abel, poxa, o Marcos Rocha faz só aquilo ali, né? Mas aquilo ali eu sei que ele vai fazer, entende? Então tem toda essa situação aí que complica muito essa chegada dos jogadores para o Palmeiras. E aí o esquema tático, neste caso, ele perde um pouco de relevância, né? Ele continua sendo o mesmo, mas a execução das ações desses jogadores novos, né, que não ocorre da maneira como poderia acontecer neste primeiro momento, o que ele faz? Ele gera os desajustes, pequenos desajustes ao esquema tático, que precisa ser muito ajustado, e quando está muito ajustado, não tem para ninguém. Quando muito ajustado, o esquema tático do Palmeiras retira um pouco o brilho da individualidade. A individualidade precisa brilhar dentro daquelas ações, né, que cabem a cada um dos jogadores, né? Por outro lado, esse esquema tático entrega para o Palmeiras resultados muito importantes. Então, isso é muito hoje a essência desse Palmeiras, né? E muito a essência dessa máquina competitiva que é o Palmeiras. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro? Pode. Pode sim. Bom, na minha opinião, o que eu vejo no Palmeiras hoje não é a qualidade não é o mesmo problema da temporada passada. A gente teve na temporada passada falta de qualidade no jogo do Palmeiras durante boa parte do Campeonato Brasileiro. A gente está vendo isso também agora. Mas eu acho que é pelo motivo diferente. Agora é por algo que pode ser resolvido com muito mais facilidade. Trata-se, por exemplo, da adaptação do esquema a novos jogadores e de novos jogadores ao esquema. Na temporada passada parecia haver um esgotamento muito maior. E diante daquele esgotamento, é necessário que um jogador muito diferente fizesse a diferença. Foi o caso do Endrick. E ele, ao fazer muita diferença, ele também ajustava o esquema. Entende? Reajustava o esquema. Enfim, fazer com que o esquema se recuperasse um pouco. Neste momento, o que eu vejo é que o problema ele pode ser resolvido com muito mais facilidade. De qualquer maneira, se resolvendo, não resolvendo, tem uma questão importante também que permeou a conquista do Campeonato Brasileiro da temporada passada e que pode permear também a conquista do Brasileirão neste momento. O Palmeiras é uma máquina competitiva, tá? Que pode se dar o luxo de ter esses momentos que o Palmeiras está a apresentar no Campeonato Brasileiro. Como também pôde se deu o luxo de apresentar um desempenho muito ruim na temporada passada. Por que o Palmeiras pode se dar esse luxo? Porque o Palmeiras vai contar com um desajuste muito grande, a irregularidade muito significativa nas demais equipes do futebol brasileiro. Foi assim na temporada passada. Ninguém quis ganhar o Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras foi lá e ganhou. Tava todo mundo muito desajustado, né? Quando todo mundo está desajustado, o Palmeiras se ajusta. O Palmeiras ganha com esse tipo de situação, né? Num certo momento, portanto, o Palmeiras conseguiu ter uma recuperação e ganhou o Campeonato Brasileiro. Neste momento, a gente vê no Brasileirão apenas uma equipe que apresenta ajustes muito acima do esperado, na minha opinião. Duas, né? Uma dessas equipes é o Botafogo. Tá? Não sabemos até quando, como é que vai ficar o encaixe de outros jogadores, mas o Botafogo é uma dessas equipes. A outra equipe é o Fortaleza, né? O Fortaleza pode perfeitamente ameaçar, pode, mas
o Botafogo, neste momento, até em virtude de ser o líder, ameaça muito mais. E o Flamengo, para mim, o Flamengo não tem um jogo confiável. É uma dessas equipes que, por incrível que pareça, né, é uma equipe que pratica o mínimo que funciona. Essa é a ideia do Tite. Mas esse mínimo que funciona ainda está com muita dificuldade para pegar. Ainda que o Flamengo tenha conseguido vitórias, na minha opinião, o jogo do Flamengo não é confiável. Então o Palmeiras, ele pode perfeitamente ainda ganhar esse Campeonato Brasileiro. Tá? Porque pode contar com o vacilo dos outros, jogando o que está jogando agora, e jogando o que está jogando agora, o Palmeiras vai dar o seu jeito, mesmo jogando mal, de ganhar os seus jogos. Isso vai acontecer porque acontece sempre. Ou o Palmeiras vai melhorar o seu desempenho muito mais e ganhar de qualquer maneira o campeonato, porque vai também ter conseguir vitórias muito mais importantes jogando muito bem. Né? Então tem isso tudo. Por exemplo, se o Botafogo não perder a qualidade até o final da competição, o Palmeiras ainda assim pode ser campeão se o Palmeiras conseguir melhorar a qualidade do seu jogo. Algo que eu acho que vai acontecer. E quanto ao Flamengo na Copa do Brasil? Como eu disse, para mim, o futebol apresentado pelo Flamengo hoje é uma das coisas mais decepcionantes que tem. Pelo elenco que o Flamengo tem, né? E acho que isso tem muito a ver com o técnico Tite. Mas você acabou de falar que esse Palmeiras, no momento, não está jogando um futebol muito legal, está com problema. Exatamente. E até em virtude disso, é muito provável que a gente vai olhar para o jogo contra o Flamengo e a gente vai ver o Marcos Rocha no lugar do Giai, talvez o Felipe Anderson talvez não jogue, né? Ou pode ser até que jogue. Porque neste momento da pressão, né, as coisas tendem a funcionar muito mais para o Palmeiras. Também. Então veja, se fosse um Botafogo, talvez fosse muito mais difícil para o Palmeiras neste momento. Se fosse um Fortaleza, talvez fosse muito mais difícil. Pera, você está falando que o Flamengo está abaixo do Fortaleza e do Botafogo? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que a maneira como as equipes jogam ainda apresenta problemas para o jogo do Flamengo e apresenta menos problemas para o jogo do Fortaleza e do Botafogo. O jogo do Botafogo é muito mais preponderante do que o do Fortaleza, mas os dois hoje apresentam um nível de competitividade altíssimo, fazendo com que essas equipes lembrem muito o Palmeiras. Acho que o Fortaleza, neste caso, lembra muito mais o Palmeiras ainda do que o próprio Botafogo. O Flamengo não tem esse nível competitivo neste momento, que é justamente o que se espera de um Flamengo do Tite, que seja uma equipe altamente competitiva. Essa competitividade, esse elemento da competitividade, na minha opinião, não está presente no jogo do Flamengo hoje, de forma preponderante, como eu vejo no jogo do Verdão. Tá? Então, em função de ser um jogo, uma final antecipada da Copa do Brasil, se o técnico Abel for, por exemplo, com o Felipe Anderson, é provável que o Felipe Anderson jogue bem. Por quê? Por que o Felipe Anderson jogue bem? Se você não for com o Giai, é possível que Giai e o Felipe Anderson, por exemplo, pegando só dois jogadores como exemplo, joguem bem. Por quê? Porque os outros vão jogar mais. Entende? E se os outros jogarem mais, eles também vão ajudar a equipe, vão ajudar o esquema a funcionar melhor. Se o esquema funcionar ainda melhor do que está funcionando, ele vai dar conta, né, de fazer com que jogador como Felipe Anderson e o próprio Giai também joguem um pouco mais, se é que esses jogadores serão titulares contra o Flamengo. Então, para mim, com todo respeito ao Flamengo, o Palmeiras é favorito para passar de fase. Tá? Eu nunca costumo fazer esse tipo de vídeo, né? Tá? Mas eu estou fazendo agora, é um ato de coragem e espero que a torcida do Flamengo não fique brava comigo aí, porque eu estou muito decepcionado com o que eu vejo hoje daqui do Flamengo, apesar de que eu estou torcendo para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Mas eu não consigo ver o que eu vejo no Flamengo hoje para acreditar o Flamengo como favorito contra o Verdão. Porque entendam, né? Se os dois não são hoje duas equipes belíssimas em termos de futebol praticado em campo, né? Se os dois se igualam nesse problema, os dois não estão apresentando tudo que poderiam, né? Então, neste caso, quando empata em alguma coisa, quem é que fica na frente? Quem que leva vantagem? O time mais competitivo. E qual é a maior máquina competitiva do futebol da América Latina? Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso.